A gente estava falando aqui sobre os orixás, Na né, verdade, eu ia Lucas? perguntar pra ele, né? Exatamente. Quem são os orixás e o que são os orixás, assim, definitivamente? Porque a gente acaba se confundindo, porque vem Umbanda, Quimbanda, vem oculto. É. Quem são e o que são os orixás? Deuses africanos, né? Representações vivas das forças da natureza. Então todos os orixás, qualquer orixá que você pegar ali, que você me citar, ele é uma representação viva de uma força da natureza. Então os orixás, eles representam a natureza de uma forma viva e através da incorporação. Tá. Resumidamente é isso. Complica demais e as pessoas em casa não entendem, ou então quem não é da religião não entende. Mas o orixá é isso, ele representa a força da natureza de uma forma viva ali no seu dia a dia. Tá. Na Umbanda, na Quimbanda, tem muitos Exus, muitas entidades. Dentro do Candomblé, existem essas entidades também? Existe. Exu Orixá existe no Candomblé. Esses Exu Catiço que a gente vê, Maria Padilha, Maria Mulambo, Boaminha, Figueira do Inferno, todos esses outros Exus, Tranca-Rua, Exu de Umbanda, tá? A Umbanda... Ele não trabalha no Candomblé? Trabalha porque o Candomblé, ele abre porta para tudo e todos. Então quando ele chega, que ele já encontra a Umbanda, ele abre portas, então tem dias ali da semana que vai se abrir. 90% das casas, tá? Mas não é obrigatório também abrir esse espaço. Mas 90% dos pais de santo cultuam essas entidades de Umbanda, que são esses Exus catiços de Umbanda, fazem festas, fazem rituais. Então se tem um dia ali na semana, ou de 15 dias, ou uma vez por mês, mas fazem festa para essas entidades de Umbanda, que são os caboclos, Preto Velho, Exu. Hoje 90% dos centros de Candomblé abriram, né? Porque o Candomblé, ele chega, ele encontra a Umbanda, ele agrega aquilo ali no culto dele. E que eu acho muito legal. Mas aí não é o que chamam de Umbandomblé? Não. Porque aí você separa o culto, né? Quando você tá tocando pra Umbanda, você tá tocando pra Umbanda. Quando você tá tocando pra Candomblé, você tá tocando pra Candomblé. Mas quando você abre quando se tem esse espaço aberto para até as entidades de Umbanda se manifestarem ali dentro de um espaço de Candomblé, você vai estar tocando pra quem, afinal? Naquela sessão ali para os guias de Umbanda vir, você vai estar tocando Umbanda. Quando for orixá, né? Orixá só existe Candomblé. Então, quando você tocar para orixá, é orixá. Quando você tocar para Umbanda, é separado, não é no mesmo culto, não é no mesmo dia você toca para orixá e toca... Então todos nós somos pouco de Umbandomblé, porque assim, a gente sempre vai abrir porta para esses Exu, esses catiços. Raras casas que não, as casas muito antigas não tinham esse culto, principalmente a Exu, que é o guardião, quem vai buscar a comida, o alimento, é quem vai te proteger, quem vai estar ali na porta do terreiro, as firmezas e tal. Como temos Exu no Candomblé, então não abri essa parte de Umbanda. Mas hoje em dia 90% das casas abrem para Umbanda e se chamam de Umbandomblé, somos todos Umbandomblé. Porque assim, eu já ouvi dizer muito que tinha entidades de Umbanda que às vezes não se afinizavam com alguns orixás do Candomblé, ou orixás do Candomblé que não se afinizavam com algumas entidades de Umbanda. Existe isso? É bem diferente, existe. Existe até o próprio adepto ali da religião, ele vai ver essa diferença quando ele recebe uma entidade de Umbanda, quando ele recebe uma entidade de Candomblé. Tem uma diferença muito grande ali, porque na Umbanda se trabalha com a força desses deuses, dos orixás, e ali no Candomblé é diretamente a incorporação daquele orixá. Então na incorporação tem uma grande diferença, na iniciação de Candomblé, quando você faz o Candomblé, aquelas entidades de Umbanda ficam para trás, e aí nascem os deuses do Candomblé. Afinal, você está numa iniciação, tem que nascer os deuses ali da sua cabeça, né? Os responsáveis pela sua vida e pelo seu caminho. Então, muitas entidades umbandas ficam para trás e poucas são as que seguem, né? Principalmente Exu, Herê, Preto Velho, são uma das poucas que ficam. Mas as outras, se você recebe Oxum na Umbanda, quando você vai para o Candomblé, é uma outra incorporação. Ali na Umbanda você trabalhava com a força de Oxum, vinha na linha de Oxum. Ali no Candomblé você está trabalhando diretamente, você está recebendo, incorporando 100% aquele orixá. Então é totalmente a vibração, a mediunidade muda, ela é diferente. Tá. Tem um conflito para quem está fazendo essa transição. Por isso que eu falo que nas casas, geralmente casa de Candomblé tem esse culto de Umbanda, mas é sempre ali culto, as iniciações, os ebós, as magias são feitas dentro do Candomblé. Só abre essas portas para algumas entidades de Umbanda, mas para consulta, para festa, para você estar ali, como é que se diz? Agradando aquelas entidades. Então são rituais bem específicos. Fora isso, a casa vai funcionar toda dentro do rito do Candomblé.